Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para filosofar com você, para conversar com você a respeito das teses, das ideias, dos pensamentos que os filósofos desenvolveram no decorrer do tempo. Desde os nossos primeiros encontros, nós estamos trabalhando um conteúdo chamado os diferentes olhares que nós podemos lançar para a realidade à nossa volta e também para a realidade no nosso interior, isso mesmo, os nossos próprios pensamentos e também os nossos sentimentos, né? Nós falamos, por exemplo, em outros encontros, sobre o papel que tem a imaginação na vida das pessoas e o que ela pode proporcionar para os seres humanos, né? Nós falamos, por exemplo, de alguns filósofos que pensaram sobre esse tema, a imaginação, e procuraram entender como ela é utilizada para produzir conhecimentos verdadeiros, né? Então, por exemplo, nós falamos sobre o filósofo Kant, Immanuel Kant, que tem uma opinião sobre a imaginação, que a imaginação também pode brincar com a gente quando a gente brinca com ela, né? Falamos sobre o filósofo Fichte, sobre o filósofo Bachelard, Marcuse, e tentamos aí, desde esses momentos, a estabelecer relações entre a imaginação e o conhecimento verdadeiro, né? O olhar e a imaginação. Falei também sobre Descartes, né? Um filósofo que viveu há muito tempo atrás e que dizia que o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na nossa mente a imagem de um corpo material. Então, imaginar é como abrir as janelas do pensamento, né, por trás dos nossos olhares. E para os filósofos como o Descartes, por exemplo, a imaginação é a capacidade de formar imagens mentais, né, daquilo que captamos por meio dos nossos sentidos. Portanto, ela não forma um conhecimento puro da realidade, mas pode contribuir, né, para que a realidade seja conhecida por nós. Então a imaginação tem um papel muito importante, não só para a fantasia dos seres humanos, mas também, né, para a construção de conhecimento. E como que isso funciona? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, o papel da imaginação e a construção do conhecimento. A palavrinha-chave para entender essa relação é a palavra hipótese, isso mesmo. Lá na página 12 do seu material didático, você vai encontrar ali uma figura e um texto muito interessante para entender o que são as hipóteses e o que elas têm a ver com imaginação. Então eu vou ler para você alguns trechos, tá? Além de contribuir para ampliar os conhecimentos, a imaginação pode nos ajudar a resolver problemas e tirar dúvidas do nosso cotidiano. Isso acontece, né, conforme aí descrito e ilustrado a seguir. Daí o texto diz o seguinte: uma pessoa está ouvindo música e de repente o aparelho de som para de funcionar e logo ela pensa: o que será que aconteceu? Para tentar resolver essa situação, a pessoa começa a imaginar o que poderia ter provocado este problema. Será que a tomada se soltou? Isso é fácil de descobrir, basta olhar se ela está conectada, né? Ao verificar que não foi isso que aconteceu, não foi isso que ocasionou o problema, a pessoa pensa: será que o aparelho de som está com defeito? Bom, mas isso não é, né, como ela não conhece aí os detalhes técnicos desse aparelho, não tem como comprovar se o problema é dessa natureza, se é um defeito no aparelho. Mas logo surge então uma outra ideia: será que acabou a luz? Será que acabou a energia? Ao pensar nessa possibilidade, ela mexe no interruptor e comprova que realmente houve uma queda de energia. Percebe então como que no decorrer, né, do problema, a partir do problema, ela criou ali, imaginou diversas respostas possíveis para tentar resolver esse problema e ficou tentando testar essas respostas para ver se elas se confirmavam ou não, né? Quando encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza se ela é verdadeira, estamos diante então de uma hipótese, ou seja, de uma possibilidade que precisa ser testada pelos sentidos e pelo pensamento. As hipóteses são muito úteis, né, quando desejamos criar ou descobrir coisas novas. Por isso, artistas, cientistas e filósofos
elaboram muitas hipóteses para tentar entender o mundo à nossa volta, tentar entender a nós mesmos e resolver os problemas do nosso cotidiano. Além disso, eles procuram investigar também essas hipóteses e, quando elas se mostram adequadas, formulam, testam. Quando elas não se mostram adequadas, eles formulam outras e fazem outros testes para ver se conseguem comprovar. Uma hipótese, então, né, é um tipo de enunciado que tem como finalidade elaborar uma resposta possível para resolver problemas e dúvidas do cotidiano. E eu vou indicar para você entender um pouco melhor esse tema, a relação entre o pensamento, a hipótese e o conhecimento verdadeiro, uma atividade que está lá, um QR Code que está lá na página 12 do volume 2 do seu material didático. Tá? Você tem ali o título do texto, elaborar hipótese, e do ladinho você vai encontrar um QR Code. Você vai precisar de um celular com o aplicativo, o aplicativo RA Positivo, e vai fazer a leitura desse QR Code. Ali você vai encontrar então um jogo das hipóteses, tá? E o que será que aconteceu com o gato Pirro? Isso mesmo, tem uma história muito interessante de uma menina que voltou da escola para casa e chegou e não encontrou o seu gato, que se chamava Pirro. E ela começou então a elaborar algumas hipóteses para tentar solucionar o problema do sumiço do Pirro. Então tem um vídeo e algumas atividades para você fazer, que eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor o que significa hipótese. E a palavra hipótese, né, a própria palavra hipótese, ela tem uma origem na língua grega e significa primeira ideia ou primeiro pensamento. Por isso ela foi escolhida para nomear também na nossa língua uma ideia que pode responder, né, a uma pergunta ou solucionar um problema, mas que tem que ser testada. Ela é então um palpite, né? Algo que nós imaginamos ser a resposta para os nossos problemas, mas que exige também nos exige aí ir até a situação e testar essa resposta para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, lá na página 13 do seu material didático, você vai encontrar outra atividade muito interessante sobre as hipóteses, que diz o seguinte: agora é sua vez de exercitar a habilidade de formular hipóteses. Observe com detalhes a seguir, né, e imagine o que está retratado nessas imagens e escreva 5 possibilidades para cada uma delas. Então, ali você vai ter 2 imagens, né, retiradas de quadros do artista Miró, tá? E ali você vai então analisar essas 2 imagens e formular algumas hipóteses para tentar descobrir o que elas são, ok? E no alto dessa página, lá na página 13, você vai ter também um QR Code que você vai conseguir ler com o programa do RA Positivo, né, e com o seu celular, onde você vai encontrar um pouco mais sobre a obra do pintor e escultor espanhol Miró, né, considerado aí como um dos maiores expoentes de um estilo de arte, de um tipo de arte que é chamada de surrealismo. As hipóteses, então, você vai elaborar hipóteses para tentar entender as obras desse autor, e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a entender um pouco mais sobre filosofia, sobre a relação entre hipótese, imaginação e conhecimento, e também conhecer a obra desse artista tão famoso e tão interessante. Bom, por hoje é isso. Bons estudos de filosofia, e lembre-se, sempre que você terminar de realizar uma atividade, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender melhor o pensamento dos filósofos. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.